senhores vereadores. Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva, presente. Videlson Leite Júnior, aliás, João Minaré. Atenção, senhores vereadores. Vamos lá. Passaremos a discussão das matérias da ordem do dia. Projeto em segunda discussão. Projeto de lei complementar 13/2009, de autoria do vereador Dr. Guilherme Henrique de Ávila, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer critérios para pagamento de gratificações e outros benefícios, que são acrescidos aos salários dos servidores públicos municipais. O quórum necessário é de maioria absoluta, 9 votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Atenção, senhores vereadores. Aprovado por unanimidade em primeira discussão, na última sessão ordinária. O projeto está em segunda discussão. Com a palavra o autor, doutor Guilherme. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, barretenses que nos acompanham através da TV Barretos. Este é mais um dos projetos que nós temos que diz respeito ao funcionário público municipal. Eu quero cumprimentar o João Mulata, que esteve aqui, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Hoje temos 2 projetos relacionados ao funcionário, este e mais o do Bancob. E esse diz respeito à saúde dos funcionários municipais. Por quê? Hoje o funcionário, quando ele está na ativa, ele recebe o seu salário integral, né? Todo o seu vencimento, todo o seu benefício, ele recebe ao final do mês o seu salário. Mas, quando ele tem algum problema de saúde grave, né, tem um afastamento e ele não pode comparecer no trabalho, ele tem o seu vencimento reduzido a menos de um salário mínimo. Na minha opinião, isso é um contrassenso, porque na hora que ele mais precisa, é a hora que o salário dele vai lá embaixo. Então, qual o motivo de se retirar as gratificações dos funcionários? Então, esse projeto ele vem para sanar esse problema. Pode passar o próximo slide, Carlos. Olha lá, o que diz respeito a esse projeto? Fica o Poder Executivo autorizado a não cancelar as gratificações ou qualquer outra espécie de incentivo financeiro inserido na remuneração dos servidores municipais. Então, todo benefício que o servidor tiver no seu salário, no seu vencimento, pelo exercício de sua função, caso ele necessite afastar por qualquer problema de doença grave, o prefeito pode manter esse benefício e ele ter condições, né, de se tratar melhor. Hoje em dia, quando o funcionário adoece, seu salário cai para menos de um salário mínimo, foi o que eu acabei de dizer. Próximo, Carlos. Né? Na hora que ele mais precisa, seu salário reduz drasticamente. E nessa hora o seu gasto com saúde aumenta, com remédio, com médico, com produtos hospitalares, não é verdade? Nós tivemos aqui na casa mesmo um funcionário este ano que ficou afastado desde o ano passado por um acidente e o seu salário foi lá embaixo, né? E ele precisando trabalhar porque não recebia, e muitos medicamentos, sessões de fisioterapia, consultas e retornos ao médico, e o salário
não dando conta de pagar. O salário normal, o salário base, já é difícil a gente manter os compromissos que nós temos hoje. E quando a gente precisa de alguma coisa para a saúde, a gente já não consegue, e na hora que afasta, reduz mais de 50%, 70% do salário, muitas vezes, então aí fica difícil em manter e conseguir se tratar e manter as necessidades básicas. Né? Com esse projeto, vai ser corrigida, na minha opinião, essa injustiça que ela vem ao longo dos anos, aí caminhando junto com os funcionários municipais. Então, agora, cada funcionário que necessitar por uma doença grave, e é importante salientar, porque muitas vezes ele afasta e não tem um substituto imediato. Então, se a prefeitura ela inicia o ano com uma previsão orçamentária, se nenhum funcionário se afastar, ela vai gastar aquele valor. Se 10 funcionários afastarem, ela vai gastar 10 vezes menos, ou quase 10 vezes menos, porque o salário desses 10 funcionários reduziu. Então, a prefeitura está gastando menos do que ela tinha previsto. Então, não faz sentido. Não é? Então, por este motivo, a prefeitura pode, sim, manter esse benefício, porque ela não vai ter um ônus, não vai aumentar a sua despesa. Né? Se ela ia gastar para 1.000 funcionários, se não afastar nenhum, o gasto é para 1.000. Se afastar 500, o gasto vai ser o mesmo. Ele não vai estar pagando mais. Né? Acontece que se afastasse 500, ela estaria economizando dinheiro. E a prefeitura não tem que economizar dinheiro. Ela tem que sanar suas contas, ela tem que gastar bem o seu dinheiro, né? Não tem que sobrar dinheiro no caixa, nem fazer dívida. Ela tem que gastar de acordo com o que ela arrecada. E se a previsão era para 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, 3.000 funcionários, ela tem que gastar de acordo com isso daí. E esse projeto dá esse direito aos funcionários. Acho uma grande vitória a todos os funcionários municipais, né? Um grande benefício, um grande avanço na carreira aí de todos os profissionais municipais. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os funcionários públicos por essa conquista. Continua em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Dr. Otávio solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto na noite de hoje. Eu vou abrir uma exceção. Kiko, se pudesse... Hoje faz aniversário, é de casamento, né? Dos pais do vereador Dr. Kiko. Eu quero relembrar também que a dona Sebastiana e seu Nico, pais do prefeito, também fizeram 68 anos de união conjugal. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui poder mandar um beijo e um abraço imenso aos meus pais, que hoje completam 68 anos de vida conjugal. Uma maravilha, um casal que nos fez uma educação, nos deu uma educação e nos deu o valor e o sentido do valor da vida de uma forma tão exemplar que eu consigo ficar diante das câmeras pela primeira vez engasgado. Mas eu quero mandar aqui a minha mãe Alice, meu pai Miguel, um meu beijo, e de todos os seus filhos, netos, bisnetos, e o agradecimento a vocês por nos terem feito o que somos. Obrigado. Obrigado. Seja extensivo de toda a Câmara Municipal, vereador Kiko. A dona Sebastiana e também ao seu Nico. Projeto em segunda discussão, projeto de lei 69/2009, de autoria do vereador Dr. Reginaldo da Silva, que dispõe sobre a inclusão da disciplina Cultura da Paz no currículo das escolas de educação básica profissional e de ensino superior da rede municipal de ensino, como matéria obrigatória. O quórum necessário para aprovação, maioria simples, está com vista ao vereador Carlão do Basquete.
O vereador Carlão apresentou emenda substitutiva à presente matéria. Pois não. Desse processo por uma semana. Tá certo. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista ao vereador Dr. Francisco. Até a próxima sessão. Continua projetos em segunda discussão. Projeto de lei 95/2009, de autoria do vereador José Francisco Abrão Miziara, que dispõe sobre a publicação de informações sobre funcionários, empregados e servidores vinculados ao poder público municipal no endereço eletrônico do órgão que se encontra em exercício e dá outras providências. O quórum necessário é maioria absoluta. O projeto foi aprovado em primeira discussão na última sessão ordinária. A Comissão de Justiça e Redação elaborou nova redação, de acordo com o artigo 178, parágrafo 6 do Regimento Interno. Em decorrência... Deixa eu só terminar aqui. Em decorrência da aprovação das emendas em primeira discussão. O projeto está em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem. Eu votei a favor desse projeto, mas melhor analisando e ouvindo algumas reclamações de funcionários, eu entendo que é um projeto que tem que ser analisado melhor. Aí não é pela ordem, aí o senhor quer discutir. Pedir vista do projeto, senhor presidente. Pedir vista? A solicitação é regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista ao vereador Carlão do Basquete. Projeto de lei 120/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera e inclui dispositivo na lei 3.203, de 29 de maio de 98. O quórum necessário para aprovação é maioria simples. Altera a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Está aí. Cadê o projeto? Desenvolvimento Rural. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão na última sessão ordinária. É o projeto que altera a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que aumenta, garante uma participação maior do poder público e dos vários segmentos ligados à produtividade agrícola. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Cipriano solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto em segunda discussão, projeto de lei 127/2009, de autoria do vereador Aparecido Donizete Cipriano, que dá a denominação de Dona Dília Ferreira de Souza Santos, a base comunitária de segurança do distrito de Ibitu. O quórum necessário para a aprovação é de 2/3. Ele foi aprovado por unanimidade em primeira discussão na última sessão ordinária. Está em segunda discussão, com a palavra o autor Cipriano. Justa homenagem, Cipriano. Mãe de muitos amigos. Nossos, né? Primeiro, eu gostaria que apresentasse primeiro um documento de 1967, se eu não me engano. Não, não é esse, não. Bem, senhor presidente, falar dessa família, eu acho que quando a gente fala Dona Dília Ferreira de Souza Santos, a gente fala um pouco da história toda de Barretos. Esse documento está um pouco apagado. Esse documento ele é do ano de 1967, se eu não me engano, quando a Dona Dília... 69, dá para ver daí, né? Quando a Dona Dília se aposentou trabalhando no Ibitu durante 30 anos na escola do Ibitu, em que ela era servente, cozinheira, mãe de todo mundo, médica, e porque muitas vezes as crianças lá quebravam o braço, uma fratura, nem levavam no médico naquela época.
ela fazia um tipo especial de gesso lá, de mel, um monte de coisa, e acabava dando certo. E isso aí foi quando o secretário, sobe um pouquinho, o diretor de ensino, na época, para a gente ver lá embaixo o nome, né? Tem até meu nome, Aparecida alguma coisa, aumenta um pouquinho, vamos ver se dá para nós ler. Falou agradecendo os excelentes trabalhos feitos por ela lá no Ibitu. E o povo do Ibitu é extremamente grato à dona Dília, extremamente grato. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas Cipriano, você que é uma pessoa muito ligada à Polícia Militar, e lá é uma base da Polícia Militar, por que dar o nome de uma base da Polícia Militar à dona Dília? Primeiro, porque ela representa muito o nome daquele local. Muito o nome daquele local. E alguma coisa tem que ter o nome dela ali para ser marcado para sempre. Segundo, ela é mãe de um sargento da Polícia Militar, que é o sargento Luiz Alfredo. E ela é mãe de dois oficiais de justiça, que também está ligada indiretamente à segurança pública. Então, é importante essa homenagem. E nós preparamos um PowerPoint para mostrar e falar um pouco, porque quando a gente dá nome a algum lugar, esse nome porque é para marcar para sempre, não só lembrar. A dona Dília Ferreira de Souza Santos, aí está a foto dela. Ela nasceu em 1921, nasceu no distrito do Ibitu e faleceu em 1992. Este é o companheiro dela, o senhor Cazuza, Jesus José dos Santos, que ainda está vivo. Essa é a família. Segura um pouco aí, olha o tamanho da família da dona Dília. Aí as pessoas podem dizer assim, Cipriano, mas você pôs uma foto da família inteira da dona Dília numa comemoração de Natal, que dá para ver que é de Natal, várias crianças ali com bola ali, e estão todos os filhos ali juntos. A foto, se não me engano, é de 83, se não me engano, foi no dia 1º de janeiro. Lá em pé, sem camisa, é um amigo nosso que já faleceu também, era oficial de justiça, né, que nós vamos ver durante aí. Silvinho. É o Silvinho. Mas cadê a dona Dília? A dona Dília não está nessa foto. Está sim, está vendo aquela criança levantando um cupom? Ela está atrás dela, dona Dília. A próxima, por favor. Os filhos, filhas, noras e genros. Sebastião, que já faleceu, João Batista e Célia, Maria José e Coriolano, conhecido na Polícia Civil, o Antônio Olímpio, que já foi vice-presidente, já foi presidente do Rio das Pedras, e a Maria Helena, a Milke, o Milke e o Mar, né? O Armando e a Maria José, o Silvio e a Luzia, que já faleceram juntos no acidente, a Marília e o Joaquim Narciso, o Miguel e a Estela, e o Luiz Alfredo e a Maria Aparecida. Ali a foto, agora vocês vão saber de que família que veio, todos conhecem, uma família bastante batalhadora, uma família que marca o nome de Barretos, uma família que gosta da cidade, que tem suas raízes fincadas, principalmente no Ibitu. Quando se fala em Ibitu, Ibitu tinha que ter o nome do Ibitu, o sobrenome deles, né, o Souza Santos. Por quê? São dali. E se vocês verem, todas as vezes o Coriolando ali, o Miguel, que é policial civil também, né? A esposa, a Estela, que trabalha na Secretaria de Educação, nós temos o Luiz Alfredo, né? Quem nunca cortou o cabelo com o Joãozinho, né? Ali na 41. E vários parentes. Ali o esposo, ela, quando todos eram crianças. Hoje, segura um pouco, né? Hoje, os netos, nós temos neto dele que já é procurador, não é, o presidente? Se não me engano, um dos netos foi promotor em Barretos. O filho do Luiz Alfredo foi promotor em Barretos durante uma época. Pode passar? Quem? Ele já foi promotor em Barretos e agora, se não me engano, ele é procurador, né? Se não me engano. Pode, olha lá o Silvinho que muitos nos deixam saudade, porque, infelizmente, um acidente ceifou a vida. Pode. Em trabalho, viu? Vindo de Colômbia. Em trabalho. Fazendo intimação em Colômbia. Então, os dois. Aí também estão as filhas, com os maridos. Ali eles separaram, parece que separaram um pouco nessas duas fotos, as mulheres de um lado e os homens da família embaixo, né? Olha, as mulheres e algumas das mulheres da família e alguns dos homens da família, né? Pensar que tudo começou com a dona Dília e com o seu Cazuza, porque se não fosse os dois juntos, todas essas pessoas que muito honram o nome da nossa cidade, que faz muito pela nossa cidade, que são pessoas que trabalham direito, que lutam. A gente sabe, o Carlão trabalhou com ele também, o Major Carlos com o Luiz Alfredo, sabe da importância do Luiz Alfredo na Polícia Militar, da inteligência dessa pessoa, do trabalho realizado forte, também da importância de todos os irmãos, Antônio Olímpio, de todos os dois que são
oficiais de justiça. Aquele é um trabalho que vem honrando a cidade. E nasce aonde? Na mãe. Na mãe. E a mãe só foi sombra desses filhos? Não. A mãe fez sombra para esses filhos. A dona Dília nunca foi sombra dos filhos. Ela fez sombra para os filhos, porque foi ela que iniciou tudo isso. Com o nome dela, com a simplicidade dela, com o pouco que ela podia fazer, mas era tudo que ela podia fazer para aquele povo do Ibitu. Eu tenho certeza que quem está no Ibitu vendo agora está emocionado, sabendo da importância dela no contexto da história do Ibitu. No contexto da história do Ibitu. Eu acho que isso mostra que a Câmara Municipal também está aqui para homenagear pessoas que levaram o nome na nossa cidade. Pode passar outro? Aí uma confraternização, isso aí também é lá no Ibitu, se vocês verificarem, né? Tem que estar o Luiz Alfredo novo, né? As crianças, aquelas crianças hoje já são todos já são homens formados, honrados. E, para finalizar, aí está a dona Dília e o seu Cazuza, que foram o marco inicial dessa família. Então, senhor presidente, trazer aqui, né, o nome dela é uma honra muito grande para mim, certo? Uma honra muito grande para mim, uma honra, eu acho que é uma honra para a Câmara Municipal. Para toda a Câmara Municipal, pode ter certeza disso. Para a Câmara Municipal, por quê? Porque ela consegue, é uma família que consegue unir vários órgãos, né, com os 10 filhos que tiveram. Com os 10 filhos, consegue unir Polícia Militar, Polícia Civil, Fórum. 10 filhos. 10 filhos. 10 filhos tiveram. Hoje eu tenho 4, acho difícil, imagine 10, né? E olha, tem 2. Tosse. E a gente acha que é difícil criar esses 4 filhos, e imagine a dificuldade que passou, e vieram todos de vida simples. Hoje a gente vê eles, profissionais, dando certo na vida, e acha que tudo foi fácil para eles, né? E aí a história demonstra a dificuldade que tiveram. Dona Dília era uma servente, trabalhava como servente de escola. Era servente de escola. E, através disso, educou seus filhos. E hoje, infelizmente, se um de nós quisermos ter 10 filhos, nós não vamos conseguir educar da mesma forma que eles conseguiram, pelo mundo que envolve droga, o mundo do crime. E eles conseguiram educar os 10 filhos, e os 10 filhos, todos eles são nomes que são lembrados sempre. Lembrados sempre. Então, senhor presidente, eu acho que o falecimento da dona Dília marcou somente um hiato entre 92 e 2009. Porque, da agora para frente, com certeza, o seu nome será lembrado, será honrado por muitos e muitos anos, até enquanto existir aquela base de segurança. E eu tenho certeza que ela vai existir. Nós não vamos estar existindo mais e ela vai estar lá, com certeza. E trazer a público essa homenagem, volto a repetir, não é um orgulho para a família da dona Dília, não. Porque eles já são orgulhosos de tê-la como mãe, de tê-la como avó. É um orgulho para nós da Câmara Municipal. Para nós da Câmara Municipal. E trazer essa homenagem não é nenhum mérito meu, não. É uma obrigação nossa. É só isso, senhor presidente. Parabéns, Cipriano. Continua em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Dr. Munir solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade o projeto na sua redação final. Continue em segunda discussão, projeto de resolução 10/2009, de autoria do vereador Dr. Leandro Aparecido da Silva Anastácio, que inclui dispositivo na resolução número 295, de 29 de janeiro de 2001, e dá outras providências. O projeto refere-se disciplina o direito de resposta no regimento interno, que é omisso nessa situação. Aprovado por unanimidade
em primeira discussão na última sessão ordinária. O projeto está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Dr. Guilherme solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação da apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto. Projeto em discussão única. Parecer dos membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Reginaldo da Silva e Dr. Otávio Alves Garcia, pela inconstitucionalidade do projeto de lei 100/2009, de autoria do vereador Dr. Francisco de Paula Silva, que dispõe sobre a abertura de CMEIs nos períodos de férias escolares e dá outras providências. O projeto está com vista ao vereador Videlson Paixão Leite Júnior. O vereador Juninho Leite se manifestou pela tramitação. Pois não, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Carlão do Basquete. Eu gostaria de pedir vista desse projeto. Obrigado. O pedido é regimental. Eu vou colocar em apreciação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista ao vereador Carlão do Basquete. Continua em discussão única, projeto de lei 124/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que declara de interesse social o conjunto habitacional Santa Cecília 2. O quórum necessário para aprovação é de maioria simples. Na verdade, é uma condição imposta pela CPFL para implantação de redistribuição de energia elétrica lá no conjunto habitacional. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Capitão Carlos solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está numa sequência aqui, eu fui tirar uma dúvida. O vereador André Luiz Rezec solicita a apreciação da matéria em redação final na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação da matéria em redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Continua em discussão única. Projeto de lei 126/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Centro Universitário de Rio Preto, a UNIRP, para proporcionar estágio a estudante do curso de nutrição. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Miltim solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres por unanimidade. Está em discussão única. Senhor presidente, queria pedir vista desse projeto. A solicitação é regimental. Vou colocar em apreciação dos senhores vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador
ao vereador Dr. Caio. Agora, projetos em primeira discussão. Projeto de lei 40/2009, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que proíbe o uso de celulares, de telefones celulares em sala de aula na rede municipal de ensino do município de Barretos. Está com adiamento ao vereador Dr. Munir Jorge Dyer. Adiamento não tem que justificar, não. Tá. A Comissão de Justiça, pela ordem, vereador Capitão Carlos. Senhor presidente, eu peço vista desse projeto por uma semana. A solicitação é regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista. Hoje, nosso substituto diretor parlamentar achou que ia limpar a pauta. Não, tá bom, tranquilo. Projeto de lei 81/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a administração direta e indireta a celebrar convênio com o Banco Cooperativo do Brasil, Sociedade Anônima, Bancob, visando a concessão de empréstimo aos seus servidores com pagamento mediante consignação em folha de pagamento. Está com vista ao vereador André Luiz Rezec. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de dispensa da leitura dos pareceres. O projeto está em primeira discussão. Não. Vossa Excelência vai utilizar? Sim, senhor Com a presidente. palavra, o vereador André Luiz Rezende. Eu peço até para falar daqui, que eu vou ser Pois breve. Eu tinha pedido vistas desse processo em virtude dos outros processos de empréstimo consignado da Prefeitura, que não haveria o pagamento. Hoje fui procurado pelo presidente eleito do Sindicato dos Servidores Públicos, João Mulata, garantindo que, caso houver novamente problema, ele vai tomar as providências como presidente do sindicato, interpelando a Prefeitura. Então, por esse motivo, voto favorável ao projeto. Ok. Não havendo mais oradores, vou colocar em votação. Em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Caio. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão. Justificativo de voto, vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu votei favoravelmente a esse projeto, como em contato com o nosso novo presidente, João Mulato. Ele nos garantiu realmente isso aí. A intenção de intensificar esse projeto é muito importante para o funcionário público, para que ele possa realmente crescer cada vez mais dentro da categoria. É uma opção. Então, entendemos que esse voto de confiança, nesse início de legislatura, tenho certeza que ele fará um bom trabalho e devolverá a confiabilidade que o funcionário público sempre teve nele. O João Mulato em contato, porque a adesão à cooperativa do sindicato teve uma baixa adesão. Com essa nova cooperativa, vai ter um número maior de adesão, possivelmente mais para frente, com certeza, a cooperativa vai ficar diretamente ligada ao sindicato. Projeto de lei 110/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivo da Lei 4.119, 19 de agosto de 2008. Quórum necessário para aprovação, maioria 5. Adequação na composição do Conselho da Cidade. Composição do Conselho da Cidade. Está no complemento? Está no complemento, senhores vereadores.
As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Carlão do Basquete solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Quarto projeto em primeira discussão. Projeto de Lei 111/2009, de autoria do vereador Dr. Guilherme Henrique de Ávila, que torna obrigatória a execução vocal dos hinos e o hasteamento das bandeiras, que especifica semanalmente nos estabelecimentos de ensino fundamental da rede municipal. Está com vista para minha pessoa, pela tramitação. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Caio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação dispensa da leitura dos pareceres. O projeto está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto, ele é um projeto cívico que iniciou aqui na Câmara Municipal, com a iniciativa do nobre vereador Dr. Caio Monteiro. Acho foi uma bela iniciativa, que a Câmara deu exemplo para a cidade, para toda a população, dizendo que devemos conhecer da nossa cidade, conhecer da nossa história, conhecer toda a nossa bandeira, o nosso hino, né, toda a nossa história. Eu, quando era criança, eu aprendi o hino na escola, mas na quarta série, se não me engano, foi me ensinado o hino, mas não cantava semanalmente, apenas o hino nacional. E eu sempre, como barretense que sou, nasci aqui, sempre tive muito orgulho de Barretos, dessa cidade, sempre sonhei em estar aqui como vereador, e gostava muito do hino e sempre gostaria que fosse cantado na escola o hino por todas as crianças, professores, e nas datas, não só nas datas cívicas, mas semanalmente, como nós fazíamos. Eu me lembro, quando eu estava na escola, todos os dias a professora nos ensinava a rezar, semanalmente cantava o hino nacional, né, e hoje foi perdendo essa característica. O novo vereador, Dr. Reginaldo, fez a matéria Cultura da Paz, devido à violência. O vereador Cipriano já falou sobre o bullying nas escolas. Então, eu acho que a gente tem que resgatar esse civismo e tudo o que vem para aumentar a cultura, que venha para melhorar a paz, a disciplina, aumentar o conhecimento dos nossos alunos, dos nossos cidadãos barretenses, eu acho válido, acho muito importante. O vereador Carlão quer uma parte? Novo vereador Guilherme, eu queria parabenizar pela iniciativa do projeto e queria dizer que o senhor foi feliz em fazer com que as crianças aprendam na escola a cantar o hino. Haja vista que em vários programas de televisão é satirizado o hino nacional brasileiro e a gente vê as pegadinhas aí, que ninguém sabe cantar o hino nacional a nível de Brasil. Então, é salutar, parabenizo pelo projeto, uma oportunidade das futuras gerações aí saberem cantar o hino nacional brasileiro. Muito obrigado pela parte. Obrigado. E isso é muito importante. Uma vez eu estive na LVF com o capitão Carlos e as crianças estavam saindo com o ônibus. Eu entrei em cada ônibus e pedi para que eles cantassem o hino. Eles sabiam na ponta da língua e cantam com vontade, cantam com muita dedicação. Isso é muito bonito. A gente vê nas crianças essa dedicação. Já fui numa inauguração lá do período integral também, as crianças cantando no anfiteatro. Eu acho isso importante. Sempre que a gente tem essa oportunidade,
de incentivar as crianças, as nossas crianças, que é o futuro da nossa cidade. É o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso país. E é importante, imagina em cada cerimônia, as pessoas saberem cantar o hino de Barretos e com vontade, e através da iniciativa da Câmara, isso já está acontecendo, doutor Caio. Eu estive na cerimônia de inauguração do novo prédio do Sebrae, cantou-se o hino nacional e também o hino de Barretos. Pessoas lá me pediram o clipe para poder cantar o hino de Barretos. Todas as sessões da Câmara nós temos o hino de Barretos, e com as crianças aprendendo semanalmente, cantando esse hino, vai estar com certeza em pouco tempo aí na ponta da língua de todo mundo. Então acho muito importante que todas as escolas do município tenham que cantem o hino e hasteiem a bandeira do município. Capitão Carlos tem uma parte. Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que isso é muito importante mesmo, e posso dizer que lá na Fundação Lugar de Ver Feliz, toda segunda-feira, quando as crianças chegam, elas vão direto para o cinema, e é colocado inclusive com a imagem, e eles têm cantado o hino brasileiro, o hino nacional, e o hino de Barretos, e como Vossa Excelência já teve solenidade lá, pôde ver que realmente eles estão bem afinados, né? E então isso traz sim o civismo, né? Isso traz aí uma série de coisas muito boas para nossas crianças, com certeza. Parabéns. Obrigado, e o intuito é esse mesmo. O novo vereador Reginaldo tem uma parte. Senhor presidente, senhor vereador, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa de tornar obrigatória, através de lei, a execução do hino nacional e do hino de Barretos, né? E eu quero dizer o seguinte, que na minha gestão de secretário de Educação, desde o início, nós nos propugnamos para poder adotar, para que as escolas adotassem essa prática também. E conseguimos, e eu quero aqui prestar homenagem a uma pessoa que ajudou muito, porque hoje, de fato, as crianças já cantam o hino de Barretos e o hino nacional nas escolas. Não havia a lei, né? Coisa que Vossa Excelência teve a iniciativa, a feliz iniciativa. Mas foi necessário a realização de um trabalho pelo nosso maestro e professor Antônio Possato. O Antônio Possato fez um trabalho magnífico, introduzindo a educação artística na parte de música, na rede municipal. E ele, juntamente com o Marcelo Bezerra de Menezes, e mais a sua filha, a filha do Marcelo, eles conseguiram fazer uma nova, vamos dizer assim, um novo arranjo do hino de Barretos, que facilitava e facilita, de fato, para que as crianças cantem, porque o hino ele tem certas dificuldades, mas na gravação da filha do Marcelo, que agora não me lembro o nome, e nesse trabalho conjunto que o Possato, o Marcelo e a filha dele fizeram, ficou muito fácil e as crianças passaram realmente a cantar. Então, hoje, graças a Deus, com muita felicidade que a gente vê em todas as escolas as crianças cantando o hino nacional e o hino de Barretos também. E agora, Vossa Excelência dá essa contribuição no sentido de perenizar isso, né, tornando obrigatória a execução. Então, eu queria prestar essa homenagem ao Possato, Antônio Possato, ao Marcelo Bezerra de Menezes, a filha dele, que ajudou muito, e a Vossa Excelência também por essa feliz iniciativa. Obrigado. Eu queria parabenizá-lo, Vossa Excelência, por essa iniciativa também de incentivar, né, todas as escolas cantassem o hino. E o maestro Possato, já recentemente, nos deu uma aula, nós tivemos na nossa loja, e ele explicou as notas, a questão, como que cada estrofe funciona, as notas musicais, por que umas são mais incisivas, as outras têm uma melodia, e é um hino realmente muito bonito, que tem uma história muito interessante, né? E eu acho importante, como eu disse, que as crianças tenham isso e tenham essa noção de civismo, tenham essa vontade de cantar, de ter Barretos no coração, de levar o nome da nossa cidade. Eu estudei fora daqui por 4 anos, morei fora para fazer minha faculdade. Em Barretos não tem o curso de fisioterapia. E fora daqui eu era conhecido como Guilherme de Barretos. E isso me dava o maior orgulho de ser chamado Guilherme de Barretos. Então, acho que as crianças têm que ter orgulho, saber cantar o hino, saber a nossa bandeira, o porquê das cores da nossa bandeira. Acho isso muito importante, e isso só vem
fazer com que as crianças sejam cada vez adultos melhores. Nunca vi ninguém ser pior porque sabe cantar o hino, tem uma disciplina, conhece da história da nossa cidade, conhece da bandeira. O vereador Cipriano, quer criar uma parte? Só para ressaltar que é importante, sim. Eu, quando estudava no Estadão, eu lembro que toda segunda-feira também a gente cantava o hino e hasteava a bandeira e parou. E, com o tempo, isso aí foi acabando como se fosse uma coisa que não tinha muito valor. E aqui na Câmara também, muito importante o projeto do Caio, porque, sinceramente, eu não conhecia o hino de Barretos. Estou sendo sincero. Né? Eu não conhecia. Não conhecia o hino de Barretos. Também não. E hoje eu falo que é um dos hinos que eu canto com maior firmeza, porque eu gosto demais do hino de Barretos. Eu acho muito bonito o hino de Barretos. E uma coisa importante também que a gente vê nas outras culturas é o respeito pelo hino. E na nossa cultura, nós temos a tendência de querer chacotear de vez em quando o hino. Recentemente, nós tivemos um fato lamentável na Assembleia Legislativa, quando convidaram uma cantora para cantar o hino nacional, e que ela não foi bem. E que cortaram o canto do hino. Aí foi pior a situação. Sabe por quê? Foi péssimo. A situação depois foi pior. Cortaram ela cantando no meio e deram continuidade ao que estava acontecendo. Não estou puxando como exemplo, não. Nos Estados Unidos, recentemente, durante uma homenagem a alguns soldados, a cantora começou a cantar o hino dos Estados Unidos e, no meio do hino, ela esqueceu, a cantora esqueceu o hino e parou. E tentava começar e parava. Todos que estavam no estádio ficaram quietos. De repente, veio uma pessoa que era da segurança, abraçou ela, pegou o microfone junto e começou a cantar junto. E nós fizemos o contrário. Ao invés da gente ir lá e ajudá-la também, né, a terminar o hino, em respeito ao hino, cortou-se o hino no meio. Então, nós temos que ter conhecimento, todos ter conhecimento. Talvez ninguém pegou ali também nenhum deputado foi lá e catou o microfone para cantar junto, talvez não soubesse o hino também, né? Não... É possível, né? Os Estados Unidos eles têm essa cultura mesmo de patriotismo, de muitas vezes cantar o hino à capela, assim, ensinam desde criança, eles dedicam muito à história do país, né? Eles até nem conheçam muito a história do mundo, mas a deles eles conhecem muito bem. Todas as casas têm bandeira, então nós precisamos, acho que, instalar isso aqui também. O vereador Miltinho tem uma parte. Quero parabenizar o nosso nobre vereador por essa iniciativa desse projeto. Eu acho que isso é muito bom para Barretos, porque resgata a cultura. E as crianças precisam de um aprendizado, isso vai se tornar um aprendizado nas escolas, porque é assim que todos tomarem essa iniciativa em todas as escolas, todos vão aprender mais e valorizar mais as coisas do Brasil, e que isso é muito importante, principalmente, como foi falado, o hino da bandeira quase nem, a maioria nem sabe, né? O hino da bandeira, e voltando a ser cantado nas escolas. De Barretos. Isso aqui de Barretos, e vai ser ótimo, ok? Parabéns. Eu acho que é isso, senhor presidente. Eu acho que as crianças só têm a ganhar e o futuro de Barretos também. Muito obrigado. Parabéns, Guilherme. Continua em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal que revoga a lei 2596 de 19 de dezembro de 91, com alterações subsequentes. Reinstitui o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. A matéria constará da pauta da próxima sessão ordinária, da ordem do dia. Projeto de lei 138/2009,
de autoria do vereador Dr. Caio Monteiro de Barros, que dá a denominação de Veridiana Emelina Tupinambá Suzuki ao vocacional da saúde. As comissões permanentes elaboraram os pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Leandro solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a solicitação de dispensa da leitura dos pareceres por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Com a palavra o autor, Dr. Caio Monteiro. Senhor presidente, nobres vereadores, o atual secretário de Saúde, ele resolveu levar a Secretaria de Saúde lá para o nosso vocacional. E há uma norma de se dar um nome, né, para essas instituições de saúde. E aí ele conversando comigo, assim, sempre é aquela cartinha marcada, né? Já que é Secretaria de Saúde, já que é médico, né, que toma conta, então vamos botar o nome do médico. Que médico que nós vamos examinar dessa vez? Colocar o nome. E não é só de médicos que é feita a saúde. Então, num pedido dele, numa iniciativa nossa aí, então nós estamos homenageando a Veridiana Emelina Tupinambá Suzuki, né? Enfermeira, uma classe que deve ser lembrada quando a gente fala em saúde, que são, hoje em dia, os grandes administradores da saúde, porque os profissionais ligados à saúde, dentro de um hospital, com certeza, o pessoal da enfermagem é o pessoal que mais tem acesso e que mais se relaciona com os pacientes. Então, nada mais justo do que, uma vez na vida, a gente está homenageando, assim, na pessoa da profissão da enfermeira, né? Então, você está colocando o nome desse centro de saúde em nome de uma enfermeira. Então, a Veridiana Emelina nasceu em 1924, frequentou o grupo escolar em Barretos, de 31 a 35, o ginasial de 35 a 40, cursou o curso normal no Colégio Batista Brasileiro, em São Paulo. Lecionou em Miristela, lecionou por um ano em Miristela, lecionou na Fazenda Contendas, em Barretos, e aí, então, em 45 a 49, ela fez a faculdade de enfermagem na USP. Ela foi chefe da pediatria do Hospital das Clínicas, em 1950. Ela foi presidente da Associação de Pais e Amigos do Vocacional. E, junto com a irmã, Ana Rosa Brandão Tupinambá, ela iniciou o curso técnico de enfermagem do Colégio Técnico Soares de Oliveira, em 1972. E ela trabalhou também, iniciou e até chefiou a unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Barretos. E, detalhe, o casamento, né, casou-se com... Pode, por favor. Pode falar. À vontade. Obrigado pela parte, vereador. E eu louvo a atitude de Vossa Excelência, a intenção de Vossa Excelência. Eu conheci a dona Veridiana, pessoa louvável em todos os aspectos, uma pessoa extremamente digna, de ideais elevados, como seu marido. Mas eu tenho uma dúvida que eu fui questionar ali junto à diretoria da casa, e é uma dúvida um pouco preocupante, senhor vereador. O imóvel onde está o colégio vocacional, onde estava o colégio vocacional, foi cedido ao município a título precário e por tempo indeterminado. A gente nunca sabe o que acontece na cabeça de certos governantes nossos. E, de repente, o Estado pode requerer, como requeriu há pouco tempo, o postão. Pode requerer de volta para uso de outras funções. A minha preocupação é exatamente essa. A partir do instante que o Estado invoca o direito de posse dele, já que o projeto, o decreto era a título precário, nós perdemos o nome, nós tiramos a possibilidade do nome da senhora Veridiana. Essa é a minha preocupação, e eu gostaria que nós nos aprofundássemos no conhecimento disso,
para que não houvesse essa infeliz possibilidade. Obrigado. O professor Reginaldo, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Kiko e doutor Caio, de fato, a dúvida foi suscitada pelo vereador Kiko, e eu até achava que aquele imóvel tinha sido doado definitivamente, como era a promessa do governo do Estado, mas aqui a gente observa no decreto que a Fazenda do Estado ficou autorizada a permitir o uso a título precário por prazo indeterminado, né? Então, de fato, o imóvel poderá ser retomado pelo Estado, não há a menor dúvida disso. Por outro lado, pela redação do projeto de lei que Vossa Excelência fez, o artigo 1º diz que fica denominado vocacional da saúde, Veridiana Emelina Tupinambá Suzuki, a unidade implantada pela administração municipal no prédio da antiga Escola Embaixador Macedo Soares. Eu tenho a impressão, e estou, vamos dizer assim, em processo de convencimento, mas eu acho, né, a minha opinião no momento é de que é a unidade de administração que vai receber o nome da dona Veridiana Emelina, né, e não exatamente o prédio. De modo que, por exemplo, se daqui a 6 meses, 1 ano, essa unidade de administração for transferida para um outro prédio, em outro local, essa unidade conservará, quer dizer, levará o nome que está sendo dado pelo projeto de lei de Vossa Excelência, né? E ficando o prédio lá para o Estado. Então, eu tenho a impressão, quero me reservar o direito de analisar melhor a matéria, né, em outra oportunidade, mas me parece que não fica prejudicado o projeto de Vossa Excelência, não, e resolve, na minha opinião, a preocupação do vereador Kiko. A nossa preocupação, vereador, foi exatamente essa, que as instituições, quando a gente nomina alguém, não fosse como o nome de uma rua, né, que o nome da pessoa fica fixo lá, só quem vai lá vê. Então, que ela tivesse uma identidade, como se fosse uma identidade funcional. Eu nasço Caio Monteiro de Barros e vou morrer Caio Monteiro de Barros. Esteja eu aqui, esteja eu no Japão, esteja onde estiver. A ideia, quando se foi dado o projeto, então nós discutimos durante 4, 5 meses, esse projeto vem sendo debatido e discutido exatamente sobre esse parecer. E a nossa ideia foi que fizesse esse projeto para que a Secretaria de Saúde, o nome da Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, fosse da Secretaria Dona Veridiana. Quer dizer, esse nome ele vai acompanhar a Secretaria de Saúde. Se um dia sair de lá, quer dizer, o nome vai junto com a Secretaria, porque não é do colégio, mas sim da Secretaria que estará usando lá a título precário e por tempo indeterminado. Quer dizer, essa é a nossa... Então, com esse consenso que nós apresentamos esse projeto. É nessa ideia de levar esse título assim, para realmente homenagear e que essa homenagem não ficasse perdida no tempo e no espaço, né? Pois não. Pelo projeto, não dá a impressão que é o vocacional que está levando o nome? Pelo projeto? Então, isso que é a dúvida, entendeu? De repente, é a boa ideia, mas será que no projeto de lei não está referindo ao vocacional? Não, veja bem, ó, artigo 1º, por isso que foi a nossa preocupação que o professor Reginaldo leu. Olha, fica denominado vocacional da saúde, abre aspas, o nome. Veridiana Emelina Tupinambá Suzuki, fecha aspas, a unidade implantada pela administração municipal no prédio da antiga escola. Então, a unidade vai ser denominada Veridiana Emelina Tupinambá Suzuki. Quer dizer, a unidade que é a unidade da Secretaria de Saúde. Aonde ela tiver, iria o nome. A ideia foi essa. Perfeito. Pois não, vereador. Obrigado, vereador. A unidade implantada no prédio citado. É esse o prédio citado. É esse edifício. Isso. Então, está citado, está localizando o imóvel. E está identificando o imóvel e a esse imóvel localizado lá é onde está estabelecida a secretaria. Eu vou sugerir a Vossa Excelência, e
Gostaria mesmo que fosse assim uma coisa que a gente não tivesse que discutir isso. Mas a minha preocupação é outra. Já expliquei a Vossa Excelência, a todos entenderam, que eu não quero que amanhã tenha o nome de uma pessoa extremamente digna, caia fora, não faz mais parte. Eu iria sugerir a Vossa Excelência que colocasse como uma emenda dentro do projeto, que passasse a ser esse o nome naquela localização e continuasse a ser esse o nome, qualquer que fosse a localização do imóvel. Pronto, aí está resolvido o problema, não há mais a possibilidade de mudança. Isso é só uma sugestão, Vossa Excelência, que é o autor do projeto. É um prazer, aceito essa emenda aí do vereador, e eu acho que contribui, isso aí é importante para nós como barretenses, né? Eu sou barretense de coração, né? E em reconhecimento ao que a dona Veridiana fez por nós e pela cidade de Barretos. Pois não. Não, eu acho que a sugestão, a emenda do vereador Kiko resolve a questão definitivamente, né? Mas eu gostaria de lembrar, a título de esclarecimento, que a Escola Estadual Embaixador Macedo Soares, que funcionava lá, que é o nome oficial do vocacional, ela funcionou por um período lá na 22, né? Que era o antigo Ateneu, né? E nem por isso perdeu o nome, né? Quer dizer, a escola, a instituição passou a funcionar na 22, onde era o antigo Ateneu, e continuou sendo Embaixador Macedo Soares. Da mesma forma que ainda continuará existindo no novo prédio que está sendo construído para ela, né? Então, eu acho que o nome realmente é da instituição e não do prédio. Mas eu acho que com a emenda do vereador Kiko, espanca qualquer dúvida que, porventura, possa permanecer. Pleno acordo. Continua em primeira discussão. Não, desculpa aí. Meu caro vereador, eu observei atentamente a observação do vereador Kiko e também do professor Reginaldo. E me preocupa também a questão da denominação, inclusive da dona Veridiana. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, se o vocacional Estado for retomado, uma vez que é a título precário, o nome vai acompanhar a pasta da saúde. Aí a pasta da saúde, de repente, muda o nome, como mudou agora. Era promoção social, virou super promoção não sei das quantas. Quer dizer, e aí? Como é que fica o nome digno da pessoa? Ele vai se esboroar no ar. Amanhã eu vou dar o nome na secretaria do almoxerifado, como é que vai chamar o almoxerifado Benedito das Quantas. Amanhã muda a secretaria em si, a denominação, e como é que fica o nome que é de suma importância e merecedor. Então, quer dizer, eu, atentamente às ponderações do Kiko e do vereador Reginaldo, assiste razão a ambos, mas eu quero ver amanhã se é a secretaria. Então, passaria a se chamar a Secretaria da Saúde, a professora Veridiana e tal. E se amanhã mudar o nome da Secretaria de Saúde? For Saúde, mas uma outra denominação, como mudaram as secretarias. Onde era a Secretaria de Turismo, Esporte, Educação, Cultura, Turismo e Esporte. Virou Educação, Turismo, Esporte, hoje é Promoção Social, já é Secretaria não sei do quê. Quer dizer, eram 14 secretarias, viraram 8 e 12 subsecretarias. E aí o nome? Acompanha quem, aonde? Então, eu entendo, quer dizer, com todo respeito, quer dizer, ver uma coisa certa e no local certo para perpetuar, inclusive, o nome e que acompanha, é o jus in rem, onde vá para simplesmente não desvirtuar o merecimento de que é o nome do bem do logradouro público, que seria o logradouro público a denominação próprio, e não de terceiro, porque no caso vocacional é de terceiro. Se o Estado retomá-lo, como é que fica? Se mudar o nome da secretaria, como é que fica a dona Veridiana? Então, essa é a preocupação que eu transfiro à Vossa Excelência, que é o autor do projeto, e que, num tiro, o louvor votaria favorável, tranquilamente, eu conheci os maridos, os filhos, isso é uma história viva em Barretos, isso aí não tenha dúvida. E essa é a razão de perpetuar o nome. Eu transfiro o ônus aí aos nobres advogados da casa, né, que me ajudem nessas emendas para que se perpetue esse nome. Continua em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação.
a emenda foi apresentada verbalmente. Ou vai pedir isso para apresentar? Senhor presidente, as emendas foram sugeridas e acatadas pelo autor do projeto, mas não foram subscritas. Então, eu gostaria que fossem subscritas para a segunda discussão, mas que devem constar como parte, né, inerente do projeto de perpetuar quem nós pretendemos efetivamente, que não é o prédio, é a senhora. Então, eu vou colocar em primeira votação e as emendas são apresentadas em segunda discussão e votação. A emenda de Vossa Excelência e a emenda do vereador doutor Otávio. É correto? Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Projeto de Decreto Legislativo 09/2009, de autoria do vereador Luiz Humberto de Campos Sártio Capetinha, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Gregórios Langeroste. Quórum necessário para aprovação, 2/3 dos membros da Câmara, maioria qualificada. Eu li bastante, isso aí. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador doutor Reginaldo solicita a dispensa da leitura do parecer regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura do parecer. Está em primeira discussão o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, só para justificar, eu prefiro para a próxima semana falar sobre toda a biografia do Gregórios. Gregórios que tem relevantes serviços prestados à nossa comunidade, e eu que tive a oportunidade de trabalhar junto com esse senhor, que é de uma família tradicional holandesa, ele que ocupou a pasta de serviço internacional no Rotary Club Barretos Norte, e muitos trabalhos fizemos junto, e até hoje como rotariano. Portanto, eu peço para os senhores pares que na próxima semana eu traga toda a sua biografia. Muito obrigado. Parabéns, Capetinha. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. A matéria constará da pauta da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Doutor Caio, pode ir. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Leandro Anastácio solicita o englobamento da matéria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O primeiro secretário procederá à leitura do número das proposituras. Os vereadores que desejarem destaque o façam no momento oportuno, utilizando para tal os microfones. Está em discussão os requerimentos. Desculpe. Vamos lá. Relação de requerimentos. Requerimento número 1262/2009, 1263, 1264, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, destaque, 1274, 1275, 1276, 1277, destaque, 1278, 1279,
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1300, aliás, agora relação de indicações, 1134/2009. Aliás, 134/2009 e 135/2009. São esses os requerimentos e indicações, presidente. Há muito tempo não se lê requerimento na casa, então não existe a ordem alfabética que vinha sendo seguida foi esquecida. Então a sugestão da casa é que faça a leitura pela ordem numérica dos requerimentos hoje, cronológica de apresentação. Os vereadores concordam? Permaneçam como estão. Os que discordam? Aprovado pela ordem cronológica. Estão em discussão os requerimentos do vereador Milton Ferreira Neves. Requerimento 1267, 1268, 1269. 10 minutos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite ao pessoal da mesa aqui presente, todos os vereadores, pessoal da imprensa, pessoal da galeria, nossos funcionários, TV Barretos que nos acompanha. Hoje eu quero falar de 3 requerimentos, 1267, 68, 69. O requerimento de 1267 trata-se do bairro da Vila Diva. Então, eu até preparei umas fotos lá do local para se falar desse requerimento. Existe um terreno triangular na Avenida Fausto Lex, da rua Braulino Maria Barbosa, divisa do bairro Diva com o bairro Jardim Soares. Esse terreno poderá ser aproveitado para revitalizar e fazer uma praça. É um terreno triangular, pequeno, bom para se aproveitar. Já foi iniciado ali o plantio de árvore, e eu estou pedindo assim que o prefeito, junto com o pessoal aí da Secretaria de Obra, possa fazer a calçada, colocar bancos, arborizar, e fazer assim que se faça uma verdadeira praça nesse local com o pessoal da Vila Diva. Que os moradores de lá estão me solicitando faz um tempo. Naquele local existem 3 terrenos vazios, e esse seria um bem aproveitável naquele local. O segundo requerimento meu, 1268, é da City Barretos. Só um minutinho.
Oi. Eu só gostaria de pedir ao presidente a prorrogação dos trabalhos, tendo visto o horário. Ok, à vontade. A solicitação regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos. Contra os votos de quem? Carlão do Basquete e doutor Caio. E doutor Otávio. E doutor Guilherme. Ok. Pode continuar? Pode. Então, 1268... Aprovado a prorrogação. Certo. Então, 1268, eu estou falando do bairro Sítio Barretos. Aquela avenida lá é Alameda Indonésia, Alameda Costa Rica 99. Essa rua aí se encontra com na calçada, as guias todas assim, estragadas. Devido quando o pessoal vai lá roçar os terrenos, e as máquinas passam e detonam com as guias. E tem uma casa, essa do lado aí, que eu estou mostrando, ela é a casa de número 160. E ela sempre que haja chuva assim, bastante, que faz bastante enxurrada, e o fundo dela fica toda inundada, e até a piscina dessa casa está sendo prejudicada devido à erosão que desce lá na... É a casa do Luizinho, né? Sim, é do Luiz, do posto, da City Barretos. E tem que ser feito. O secretário, e eu acho que é de extrema urgência esse requerimento que eu estou fazendo. Porque ele até levou uns caminhões de terra, colocou ao lado da casa lá, pode dar uma olhadinha se você dá um... Eu mesmo que tirei a foto, não sou tão fotógrafo, mas pode ver que tem um caminhão de terra jogado ali para segurar a enxurrada, para não deixar que a água desça até dentro da casa, do fundo da casa dele. Então, eu gostaria que a Secretaria de Obra providenciasse, assim, com urgência, refazer essas guias, né? Pelo lado só, é o lado direito da rua. O outro lado já não precisa, porque a água só dá evasão pelo lado direito. Ok? É o lado direito da rua. O lado esquerdo, a água ela não vai. E aí é porque falta construção de casa nessa avenida, e a dele foi, assim, digamos, contemplada, né? E o outro requerimento que eu quero falar é 1269, é da igreja de Paróquia de Santana. A Paróquia de Santana necessita urgente de um estacionamento, devido assim, o grande número de veículos que fica nessa rua, nos momentos assim, de evento católico. E o ônibus, não só do Viasa, tanto outros ônibus que descem naquele local, tem que passar na hora do evento, e precisa ser feito lá um estacionamento para os carros do pessoal que frequenta a Igreja Católica da Paróquia de Santana. Gostaria muito que fosse atendido esses requerimentos, que eu acho que é de suma de